No princípio, nós recebemos de Deus o poder de governar, recebemos autoridade sobre a criação, basta nós lermos Gênesis capítulo de número 1, mas com o pecado nós perdemos tudo isso e agora Deus quer dar de volta a nós esta autoridade, este domínio, este poder de governar. Mas antes de nós termos domínio, controle sobre qualquer outra coisa, Deus quer que nós tenhamos controle sobre nós mesmos. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo de número 32, as seguintes palavras: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Olha só que declaração forte. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. O que a palavra de Deus está dizendo é que muitas vezes o homem é capaz de dominar cidades, o homem é capaz de conquistar, mas ele é incapaz de se autocontrolar, de se autodominar. É como o homem também que aprendeu a domar as feras, a domar animais, muitas vezes animais selvagens, mas o maior heroísmo, a maior habilidade é o homem ser capaz de domar a fera interior, é o homem ser capaz de domar a sua própria selvageria. Lá em Provérbios, capítulo de número 25, versículo 28, está escrito: como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si mesmo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso de número 25, por exemplo, ele diz que os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ele coloca então um paradoxo: nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Ou seja, os atletas nessa terra se esforçam, se autocontrolam, submetem-se a disciplinas, mas para alcançar uma coroa que passará. Mas ele diz, nós pelo contrário, devemos fazer isso e muito mais por uma coroa que não se deteriorará, por uma coroa que não passará. Aí ele termina no verso 27 dizendo: eu castigo o meu corpo, eu submeto o meu corpo à disciplina, eu o autocontrolo e o mantenho em servidão, de medo de eu mesmo vir a ser excluído depois de eu ter pregado a muitos. Ou seja, nessa corrida espiritual, eu devo subjugar o meu ser, o meu corpo, para que eu não me perca. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, está escrito assim: que cada um de vós saiba possuir, em outras versões, em outras traduções, que cada um de vós saiba controlar o seu corpo santa e honestamente. Somos chamados a exercitar o autocontrole sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossas emoções, sentimentos e desejos, principalmente a concupiscência da carne e os impulsos sexuais desordenados. A respeito do controle que nós devemos ter sobre os nossos olhos, encontramos uma palavra certeira lá em Jó, capítulo 31, verso 1. Quando ele declara assim: eu havia feito um pacto, uma aliança, um acordo com os meus olhos, para não desejar nunca olhar para uma virgem. Porque os nossos olhos, muitas vezes eles estão numa curiosidade desenfreada, e esta curiosidade muitas vezes nos leva ao pecado. A respeito da boca, quando nós abrimos Provérbios capítulo 10, versículo 19, encontramos a palavra de Deus declarada: quem modera, quem controla os lábios é um homem prudente, é um homem sábio. Lá em Tiago, capítulo de número 3, lá está escrito no verso 2, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, ou seja, completo, capaz de refrear todo o seu corpo. Quem refreia a língua é capaz de refrear todo o seu corpo. Sobre os pecados, os desejos, nós jamais devemos dizer que somos incapazes de não cometer pecado, de não nos entregar aos desejos. Não, mas o mundo é assim mesmo, a carne é fraca, o maligno me obrigou. Nós não temos essa desculpa. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, Deus disse assim a Caim: se procederes mal, o pecado ele estará sempre à sua porta, isso é verdade, espreitando-te, mas tu deverá dominá-lo. Ou seja, nós precisamos dominá-lo. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 19, está escrito assim: todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo ainda para se irar. Ou seja, o homem deve se controlar para saber ouvir, para saber falar e ainda para não se entregar à ira.
Provérbios capítulo 29, versículo de número 11. O insensato desafoga toda a sua ira. Ele entrega-se à emoção, à ira, mas o sábio a domina, a controla e a recalca. Nós devemos ser esse sábio. Em Romanos, no capítulo de número 8, que vai falar muito a respeito da concupiscência da carne, da nossa carne pecaminosa, vai dizer no versículo 8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é viver segundo a carne? É viver entregue, escravo dos desejos pecaminosos da nossa natureza caída. E nós agora, no Senhor, sob a graça de Deus, no Espírito Santo, nós devemos dominar a carne, não ser dominado por ela. Devemos controlá-la e não deixarmos ser controlados. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, está escrito assim, tudo me é permitido, ou seja, eu estou no mundo, não sou proibido de fazer nada, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei me dominar por coisa alguma, porque eu sei me autocontrolar no Senhor. Lemos também em 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 6, o seguinte, una a ciência à temperança. O que é isso? A temperança significa a capacidade de me autodominar, significa autocontrole. E a boa notícia é que Deus sim nos chama a nos autocontrolar, mas Ele nos dá a capacidade para isso. Romanos capítulo 6, versículo de número 14, nós lemos assim, o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. A graça de Deus, ela nos capacita para vivermos este autodomínio, este autocontrole. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, está escrito assim, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Ou seja, em Cristo nós somos capazes de vencer toda e qualquer tentação. E é o Espírito Santo, o principal agente que nos ajuda a viver este autocontrole. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito Santo também é temperança, ou seja, capacidade de me autocontrolar, de me autodominar. Por isso então, enchemos-nos do Espírito Santo, que possamos orar com constância, exercitar as práticas espirituais, como principalmente a penitência e o jejum que nos ajuda muito. E assim nós alcançaremos o heróico autocontrole. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.